Todas as informações da história estão aí na descrição. Em uma das ilhas do arquipélago malaio, um grupo de piratas, após saquear um iate privado, descansa depois de um ataque bem sucedido. Um dos bandidos vai se aliviar e encontra uma estranha máscara de ferro nos arbustos. Curioso, ele investiga os arredores e descobre uma caverna. Ao explorá-la, ele acaba caindo por um buraco escondido no chão, encontrando uma rede de túneis subterrâneos. Algum tempo depois, um grupo de mercenários desembarca na ilha de Unauna para explorar um antigo bunker militar japonês da Segunda Guerra Mundial. O cliente da expedição, Warren Prince, filho de um milionário que trouxe a sua namorada Sun Ling consigo, os mercenários encaram a sua jornada com seriedade, sabendo que piratas são ativos nessas águas. No entanto, um deles, o sargento Papa Snake, decide pregar uma peça nos seus companheiros, assustando eles com um crânio antigo encontrado nos arbustos. Prince fica bem indignado com seu comportamento, já que o capitão Tino Prawa, líder do grupo, havia garantido à sua equipe que ela era composta por verdadeiros profissionais. O capitão é forçado a repreender o sargento. Logo depois, o Prince encontra o antigo bunker e se prepara para entrar nele, mas Su Ling se recusa a segui-lo, prometendo esperar na superfície. Prince corre até a entrada, sem saber. Além do Stanley, a expedição inclui uma cientista japonesa chamada Ri, que acompanha Warren Prince no bunker. Dentro do bunker, eles encontram ossos em decomposição e armas enferrujadas. Ri tenta identificar a origem de um soldado que morreu, e Prince se diverte com um rifle antigo, fingindo ser um atirador de elite. Enquanto isso, Stanley tenta fazer com que o capitão Prawa revele o que exatamente o Prince esperava encontrar na ilha. Mas Prawa não sabe de nada, além de que seu trabalho é proteger o jovem. O engenheiro começa a ficar inquieto devido aos rumores sobre piratas, mas o capitão o tranquiliza, afirmando que os seus homens são capazes de lidar com eles. Após inspecionar o pequeno bunker, Prince percebe que não era o que estava procurando, e o grupo decide explorar toda a ilha. Em pouco tempo, eles chegam a uma pedreira no fundo da qual uma grande porta de ferro é visível. Prince ordena que eles avancem em direção à porta. Stanley explica que eles estão procurando uma antiga mina da era colonial que os japoneses reaproveitaram para os seus próprios objetivos. Mas, antes de prosseguirem, o Stanley precisa inspecionar a estrutura para garantir a segurança. Rin se junta a ele, explicando que deseja entender melhor aquele período da história do seu país. Stanley comenta que um soldado não é simplesmente uma pessoa. Ele deve ser reestruturado para que um homem comum comece a matar os seus semelhantes por dever e obediência. Um soldado, diz ele, é antes de tudo uma arma, e ele também já foi uma dessas armas. Enquanto Stanley inspeciona o bunker, o capitão Prawa ordena a todos que não se afastem muito, e ele estava certo. O grupo é atacado, os mercenários revidam, mas eles percebem que não conseguem enfrentar um inimigo numericamente superior e são forçados a se abrigar lá no bunker. Lá, eles ficam presos, e depois de um dos atacantes lançar uma granada na mina, ferindo um deles e causando um desabamento, o jovem recebe ajuda, mas a saída estava bloqueada e não há comunicação. A questão surge: quem os atacou e por quê? Eles dirigem a pergunta ao Prince, que sob pressão é forçado a admitir que uma expedição liderada pela empresa do seu pai descobriu um bunker semelhante em uma ilha perto de Sumatra, alguns anos atrás. Mensagens estavam codificadas e elas foram encontradas lá. O Prince, trabalhando com Rin, tentou decifrá-las. Ele especulou que elas se referiam ao ouro de Yashida, que segundo rumores estava escondido em uma mina em uma das ilhas. Mas além do Prince e Ria, ninguém poderia saber sobre essa descoberta. Após discussões, o Stanley sugere procurar outra saída, levando o grupo a descer para a mina. Depois de vagar pelos túneis subterrâneos por um tempo, eles encontram uma ponte de madeira que parece sólida. No entanto, quando o grupo pisa nela, luzes se acendem de repente, iluminando a bandeira militar do sol nascente do Japão, e uma música de propaganda começa a tocar pelo sistema interno de comunicação, assustando os exploradores. O grupo especula que alguém ainda estava lá embaixo, ou que os seus inimigos os seguiram, já que é impossível um gerador funcionar por mais de 80 anos. Mas isso indicava uma coisa: a presença de uma segunda saída. Eles continuam explorando e aparentemente abandonando a base japonesa, e logo encontram salas de armazenamento onde trajes de proteção são mantidos, os quais o capitão inicialmente confunde com pessoas. Fotografias retratando cenas de violência contra prisioneiros de guerra também são encontradas. Logo, a equipe localiza um centro de comunicação. Enquanto os outros o examinam, o sargento Snake, que estava de guarda, nota uma figura misteriosa em um traje de proteção e máscara de gás observando. No entanto,
entanto, quando ele se vira, a figura desapareceu sem deixar rastros. Enquanto isso, Rin examina um mapa na parede e percebe que essa ilha estava na posição do exército japonês em 1945, especificadamente ocupada pelas unidades de Ashida. O Stanley entende que não foi apenas o ouro que trouxe o Prince até ali e o pressiona para ser honesto, já que agora suas vidas estão em perigo e interligadas. Algo claramente errado estava com aquele lugar. Não é um bunker típico ou um cofre. Além disso, as fotografias que eles encontraram se revelam imagens médicas. Ri revela que uma unidade médica secreta operava ali, usando o bunker como centro de pesquisa para estudar armas químicas e biológicas. Os japoneses experimentavam em prisioneiros de guerra como cobaias. Os mercenários ficam indignados com o engano, pois foram contratados como guardas, não como combatentes. Isso muda o custo dos seus serviços. O Prince insulta Stanley, que avança contra ele, mas o capitão intervém para poder parar a briga. O grupo segue em frente e enquanto se movem pela mina, figuras em trajes de proteção os seguem silenciosamente, sem serem vistas. Logo, a equipe descobre uma sala que foi usada como alojamento. Ario é colocado nos restos de uma cama e o capitão ordena que todos fiquem lá enquanto ele e o sargento procuram outra saída. O Price protesta, temendo que o capitão encontre o ouro primeiro. Então no final, Rin, Stanley e o mercenário Joko ficam com o homem ferido, enquanto os outros saem com o capitão. Enquanto descansam, Ri engaja em uma conversa com Stanley e ele compartilha que, durante seu serviço no Afeganistão, se envolveu em uma briga trivial e de repente percebeu que poderia matar qualquer pessoa, independentemente da sua culpa. Isso o aterrorizou ao perceber que havia perdido sua humanidade, e foi exatamente por isso que ele deixou o exército. Enquanto isso, o grupo do capitão descobre uma sala que abrigava prisioneiros de guerra australianos. De volta ao alojamento, o ferido Ario escuta ruídos estranhos vindo debaixo da sua cama. Ele se levanta e vê o chão começando a se mover. Ele não tem tempo de pedir ajuda antes que uma criatura monstruosa o arraste para o subsolo. Joko corre atrás dele, Stanley e Ri também descem para o túnel, mas ficam ligeiramente para trás. O mercenário Joko escuta os sons de movimento, mas não vê uma estranha criatura mascarada fugindo pelo túnel. Ao mesmo tempo, Ri encontra o corpo do Ario no topo de uma pilha de ossos humanos. O jovem estava morto e nada pode ser feito por ele. De repente, eles são atacados. Enquanto isso, o grupo do capitão encontra registros médicos que descrevem em detalhes os experimentos conduzidos pelos japoneses no bunker. Próximos a eles estão frascos contendo partes preservadas de corpos humanos. Ao mesmo tempo, Joko tropeça em uma câmara subterrânea cheia de restos humanos, incluindo o corpo grotescamente mutilado de um pirata. Ele mata uma das criaturas, mas outras aparecem ao som do disparo, perdendo seu rifle durante o ataque. Ele luta contra um dos monstros corpo a corpo. O mercenário mal consegue se defender, mas após ficar sem munição para sua pistola, ele é rapidamente morto pelas criaturas. Enquanto isso, Rin e Stanley são capturados por uma figura usando máscara de gás, um soldado japonês que se recusa a reconhecer que a guerra acabou. Stanley consegue desarmar o soldado e ao remover a sua máscara, descobre um homem extremamente alterado. Rin tenta explicar a realidade para ele, mas ele se recusa a acreditar. A mulher então mostra a ele um vídeo no seu iPad da rendição do Japão a bordo da USS Missouri, o que acaba quebrando emocionalmente o soldado. Descobre-se que originalmente haviam 2 soldados ali, e a sua camarada há muito tempo insistia para que ele abandonasse o posto e retornasse à civilização, mas ele apenas matou em vez disso. Enquanto isso, o capitão e o sargento descobrem que a porta pela qual entraram no laboratório médico agora estava selada. De repente, uma das criaturas ataca o Price, ferindo ele. O capitão atira no monstro, mas isso não tem efeito. A criatura avança em direção ao capitão, até que o sargento o mate com uma lança improvisada. Eles prestam socorro ao Price, mas o seu ferimento é grave. Ao mesmo tempo, o soldado japonês revela que, por anos, eles protegeram aquele lugar. Quando as comunicações foram cortadas, seu camarada queria sair e se render aos vencedores, mas ele o matou. Ele também explica que muitos prisioneiros foram transformados em monstros ali. O Price, recuperando a consciência, ajuda o capitão a examinar a estranha criatura e lê na sua máscara que ela pertencia a um australiano de 24 anos. Isso significa que era um prisioneiro da guerra. Mas como, depois de todos esses anos, eles ainda estariam vivos? O soldado japonês explica que o gás que a unidade 731 experimentou deixava os prisioneiros insanos e os transformava em seres monstruosos.
Ele e seus camaradas também foram injetados com o gás, sob a garantia de que isso os manteria jovens e saudáveis, mas esse foi o resultado. Embora a intenção dos cientistas fosse criar um super soldado, esse não foi o experimento final. Eles aperfeiçoaram a fórmula e criaram a sua obra-prima, os Guardiões do Império. Enquanto o capitão inspecionava o laboratório, ele encontra um compartimento escondido onde restos mutados estão crucificados nas paredes. Próximos dali, seringas cheias de solução dourada estão espalhadas. Descobre-se que o ouro era a base dos experimentos. O Price fica profundamente decepcionado com o objetivo de Ashida. Enquanto o sargento ri dele, ao mesmo tempo, o soldado japonês admite que existe outra saída que leva à superfície e se dispõe a mostrar a eles. Rin não confia totalmente nele, mas eles não têm outra escolha. Enquanto isso, o capitão e o sargento tentam mais uma vez abrir as portas do laboratório, enquanto Price e Sun Ling discutem a sua situação, percebendo que não podem sair de mãos vazias. Os dois roubam uma das seringas contendo a fórmula dourada, sabendo que ela poderia valer uma fortuna como arma biológica no mercado negro. Nesse momento, as portas se abrem e os mercenários descobrem um santuário cheio de dezenas de criaturas vestidas com armaduras de samurai, soldados da guarda imperial japonesa que foram injetados com o mesmo composto mutagênico, transformando eles em guardiões do Império. Os monstros avançam imediatamente, ferindo o capitão. Ele ordena que Price e Sun Ling fujam dali, enquanto o sargento fica para trás tentando conter os guardiões imperiais, embora acabe gravemente ferido no processo. O capitão e Price conseguem abrir uma grade de ventilação e ele ordena ao par para saltar dali. Em seguida, retorna para ajudar o sargento, mas chega tarde demais, vendo-o morrer antes de alcançar o Price. Então, eles começam a navegar pelos túneis subterrâneos e eventualmente tropeçam na caverna onde Joko foi morto. Lá, as criaturas os atacam, forçando-os a lutar com os ossos de todas as pessoas que morreram ali. Os três conseguem escapar e acidentalmente descobrem uma sala onde Stanley, Rin e o soldado japonês estão abrigados. Os homens barricam o túnel, embora saibam que é apenas uma solução temporária. A condição do Price piora ainda mais e as mulheres tentam ajudá-lo. O capitão luta com a perda do seu soldado, enquanto Stanley tenta confortá-lo, lembrando de que eles conheciam os riscos dessa missão. No entanto, ninguém poderia ter antecipado o que enfrentariam ali. Agora, eles precisam encontrar uma maneira de sair. Enquanto os outros debatem seu próximo movimento, Sun Ling, desesperada para poder salvar o Price, injeta nele a fórmula dourada que roubaram do laboratório. Nesse momento, os guardas imperiais rompem o túnel. O grupo foge, mas o soldado japonês fica para trás para segurar os inimigos, se sacrificando. Enquanto isso, os guardas encontram os prisioneiros mutados e removem as suas máscaras, transformando-os em aliados. Os sobreviventes tentam desesperadamente escapar pelos túneis, mas a condição do Price piora e ele já não consegue mais andar. Uma criatura os alcança e ataca Stanley, mas Rin intervém, esmagando a cabeça do monstro com uma pedra. Durante o caos, Sun Ling arrasta o Price para uma sala e tranca a porta atrás dela, deixando o capitão, Stanley e Rin presos no corredor. Percebendo que a mulher não abrirá a porta, os três fogem mais para dentro dos túneis, apenas para se encontrar constantemente com os guardas. Eles conseguem fechar uma porta atrás de si, mas não têm força para segurá-la. O capitão ordena que Stanley e Rin salvem a si mesmos, permanecendo parado para poder enfrentar os guardas. Enquanto isso, Sun Ling arrasta o Price em direção a uma saída onde a luz do dia e as árvores já são visíveis. Nas profundezas da mina, as portas finalmente cedem e o capitão morre heroicamente, lutando até o último suspiro. Rin e Stanley caem na água, e nesse momento Price se levanta e Sun Ling, aliviada, acredita que ele conseguiu se recuperar, mas o homem renasceu sob os efeitos da fórmula e a mata. Rin e Stanley escapam da mina através de um sistema de túneis submersos, mas os guardas imperiais os perseguem de perto. Apenas Rin consegue emergir dos túneis. Exausta, ela alcança a margem, apenas para um guarda sair da água e agarrá-la pelo pescoço. Ele se vira para o lago, de onde mais guardas estão emergindo, e então ergue a sua espada acima dela, dando um final bem intrigante para esse filme. Esse é um sólido filme de horror com zumbis. A produção é bem executada, os monstros impressionam visualmente e os atores entregam atuação decente. A ideia de um soro alquímico baseado em ouro também é bastante interessante. No entanto, o final do filme não é seu ponto mais forte, até porque vocês viram, é bem fraquinho porque ele deixa uma resolução ambígua. Os guardas imperiais e os zumbis escaparam pro mundo, mas o que acontece a seguir? O que vai acontecer? Eles vão acabar com todo mundo que aparece pela frente ou eles só vão ficar na ilha? Não sabemos. O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.